Olá, meu irmão, tudo bem? Você conhece alguma pessoa encrenqueira? Interessante que quando a gente fala de pessoas encrenqueiras, cada um tem o seu significado. Às vezes, para mim, uma pessoa encrenqueira não é uma pessoa de confusão para você. Isso é interessante, porque é uma coisa muito específica, mas nem sempre é tão óbvio assim. Porque existem defeitos que eu relevo e que você não releva. Existem defeitos que você atura e para mim são defeitos intragáveis. Mas pensando nisso, existe um tipo de pessoa encrenqueira que não sou eu, nem você que detesta. É Deus, o Eterno. E hoje eu queria fazer uma reflexão com você em Provérbios 6, do verso 16 ao 19, que fala sobre 7 coisas que o Eterno detesta. Exatamente esse termo. 7 coisas que o Eterno detesta. A primeira coisa que ele detesta são pessoas de olhos arrogantes. Mas o que são pessoas de olhos arrogantes? São pessoas que te olham de cima para baixo. Elas se consideram mais preparadas, mais cristãs, mais maduras, mais inteligentes. Elas se consideram melhores. Mas elas não param por aí. Além de elas serem melhor do que você, você é ruim. Existem pessoas que são melhores do que outras em coisas específicas. Eu, por exemplo, sou péssimo em exatas, então é muito fácil alguém ser melhor do que eu em exatas. Em compensação, eu tenho uma boa facilidade para interpretar texto como algumas pessoas não têm. Mas essas pessoas vão além disso. Além de elas se acharem melhor, todos os outros em volta são ruins, são incapazes, são imaturas, são desqualificadas, são dignas de pena, inclusive. Essas são pessoas com olhos arrogantes, uma das quais o Senhor detesta. Segunda coisa que o Senhor detesta, a língua que profere mentiras. Aqui, o provérbio está falando sobre a falsidade, sobre a mentira que prejudica o outro. Não é só uma mentira de uma história que você está contando vantagem para um amigo, não é só, entre aspas, uma mentira que você está contando para você se inserir num grupo, mas é a mentira que leva o outro a sofrer. É a mentira que faz com que as relações sejam relações de infidelidade. São pessoas que se mostram incorrigíveis. Elas nunca estão erradas. Elas nunca precisam melhorar. As relações delas são baseadas naquilo que é bom para ela. Quando não é bom, ela começa a usar de mentiras. Ela começa a difamar pessoas. Então essa é a segunda coisa que o Eterno detesta. A língua que profere mentiras. Terceira coisa que o Eterno detesta são mãos que matam o inocente. Aqui, mãos que matam o inocente fala literalmente no termo do homicídio, mas vai um pouco além do homicídio. O provérbio está falando de pessoas que fazem mal a outras pessoas intencionalmente. Infelizmente, nós somos limitados. Nós temos as nossas dificuldades. E em algum momento da vida, eu ou você vamos fazer ou já fizemos mal a alguém sem intenção. Às vezes nós não estamos num bom dia e a pessoa ela erra num tom, a gente não entende muito bem e nós descontamos o nosso problema nela. Ou às vezes nós atropelamos alguns processos e ferimos algumas pessoas. Às vezes é intencional, não é intencional, mas as mãos que matam o inocente é intencional. Tem a intenção de fazer mal. Por quê? Porque essas pessoas amam coisas e usam pessoas. E isso é muito característico dos nossos dias. O pensamento niilista. Friedrich Nietzsche, no livro que ele fala sobre Zaratustra, ele fala que o verdadeiro amigo é aquele que serve como degrau para que você suba na vida. Você o derruba, você pisa na sua cabeça e você cresce. Essas pessoas fazem mal
intencionalmente. Elas têm sim a intenção de ferir, elas têm sim a intenção de machucar, de derrubar. E essa é a terceira coisa que o Eterno detesta. A quarta é o coração que planeja a maldade. E aqui, mais uma vez, Salomão usa o coração como o centro das emoções, como a origem de toda a intenção e de todo o cálculo humano. Então, quando ele fala do coração que planeja a maldade, é no sentido de calcular. É a pessoa que senta e pensa em como fazer mal para o outro. Ele raciocina aquilo, ele vê o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Então ele pensa, eu posso difamar aquela pessoa sem que eu me macule. Então eu vou difamar. Se possível, eu posso até usar o nome de Deus e em nome do amor, mas eu vou difamar aquela pessoa. Se eu posso desprezá-la, eu vou desprezar. Se essa pessoa acha que ela pode se aproximar de você para te manipular, ela vai se aproximar para te manipular. Mas se ela não quiser te manipular, mas simplesmente te ferir, e ela puder se aproximar para isso, ela vai se aproximar. Porque ela está torcendo que você caia. Ela quer a sua queda, ela quer o seu mal. E se ela puder colocar um pedregulho no caminho para acelerar o processo da sua queda, ela vai fazer. E é isso que o provérbio está falando sobre o coração que planeja a maldade. Pessoas que calculam, que pensam em como destruir reputações, em como fragilizar posições. E essa é a quarta coisa que o Eterno detesta. A quinta são pés que correm pela trilha da impiedade. Ele usa a figura dos pés em que sentido? Quando você corre, a ferramenta principal são os seus pés, mas os seus pés levam todo o seu corpo a se movimentar. É alguém que trabalha inteiramente para fazer o mal. Ela pensa nisso, ela age em prol disso e tudo está voltado para o mal que ela faz. Então, ela cria justificativas travestidas de boa intenção para fazer o mal, porque todo o seu corpo está funcionando para aquilo. Então, ela precisa justificar tudo que ela faz. Então, se ela fala mal de você, é porque ela quer o seu bem. É porque ela está falando a verdade em nome de Jesus. Se ela destrói as suas emoções, é porque ela te ama. Porque você precisa amadurecer. E essas pessoas manipulam a tal ponto de quererem ter voz de comando, seja em casa, seja na empresa, seja na igreja local. E se ela não consegue ter voz de comando, ela tenta de alguma forma ter influência por meio de pessoas que têm influência, porque a sua intenção é controlar pessoas, difamar e fazer o mal. Por isso o seu corpo trabalha o tempo inteiro em como fazer a maldade. E essa é a quinta coisa que o Eterno detesta. A sexta coisa é a boca que mente e é cheia de falsidade. Aqui, mais uma vez, ele fala de pessoas conscientes do que falam. Ela não mente, ela não age com a intenção de uma justiça coletiva ou da justiça divina. Existem aquelas pessoas que são muito difíceis, e todos nós conhecemos uma delas, que tem o hábito de ser inconveniente, de ser dura, de ser indelicada, grosseira, mal educada, de ser inclusive tóxica. Só que ela sempre usa o argumento de que ela está fazendo isso em nome de Jesus, para que a justiça de Deus se manifeste na igreja local. Ou para que o bem coletivo seja colocado em primeiro lugar. Mas, na verdade, ela sabe que não é. Então, às vezes, a gente fica com um pouco de medo de conversar com ela, de chamar-lhe a atenção sobre a sua prática, porque a gente pensa, será que ela está com boa intenção? Não, ela não está. Ela sabe que o que ela faz por trás tem mentiras. As suas palavras doces, elas estão vindo para difamar.
E às vezes ela usa de meia-verdade, ela pega pecados antigos, falhas antigas e traz à tona como se elas existissem hoje e mistura mentiras e pega e transforma aquilo tudo em meia-verdade. E aí ela começa a sabotar casamentos, ministérios, começa a sabotar muitas vezes a honra, a conduta que a pessoa tem. E essa é a sexta coisa que o Eterno detesta. A sétima coisa é aquele que provoca brigas e discórdia entre irmãos. Esse entre irmãos que Salomão vai falar em Provérbios é entre todos os meios de relacionamentos íntimos. Então pode ser o seu trabalho, pode ser a sua rua, pode ser a sua vizinhança, pode ser a sua família, pode ser a sua igreja, pode ser o seu laço mais íntimo de amigos. Então são lugares de relacionamentos íntimos. E essa pessoa, ela gosta de provocar discórdia. É a famosa leve trás. Ela está sempre levando más notícias. Ela está sempre levando raiva, dúvida, instabilidade. E ela tem uma arma muito poderosa chamada de me disseram. Nunca há o autor de quem diz. Nunca há um objetivo específico no dizer. Simplesmente me disseram. E no me disseram, ela traz peso ao seu coração, tristeza, dúvida, falta de esperança, choro, frustração, porque a intenção dessa pessoa é provocar briga, é provocar discórdia, é fragilizar reputações. E essa é a sétima coisa que o Eterno detesta. Para concluir, eu queria trazer 3 conclusões. A primeira é para a pessoa que vive de uma dessas práticas ou da maioria delas. Infelizmente, quem vive de uma, ainda que não aceite, vive da maioria, porque é uma questão de escada. Uma vai levando a outra. E eu peço encarecidamente que você derrame o seu coração diante de Jesus. Porque você faz isso porque o seu coração está envenenado de ódio, de raiva, de frustração, de infelicidade, de feridas antigas. E para não olhar para as suas feridas, você fere os outros. Para não olhar para os seus defeitos, você alarde os defeitos dos outros. Mas olhe para o seu coração antes que você seja vítima desse veneno grave que sai da sua própria língua, do seu próprio coração, do seu próprio olhar. Olhe para Jesus. Ele é a esperança. Ele pode curar sim a sua insatisfação. Ele pode curar sim o seu trauma. Ele pode curar sim esse medo que você tem, essa frustração antiga. Ele pode te dar contentamento. E eu quero também falar a você que conhece pessoas assim, mas que ainda não foram feridas por ela. Fuja. Corra. Se distancie. Principalmente se essa pessoa for uma pessoa cristã. Paulo fala que com esse tipo de pessoa a gente tem que tomar cuidado e nem sentar à mesa para comer, porque elas trazem o mal, elas trazem a desgraça, elas trazem a destruição. Fuja, corra. Não ache que ela é a melhor pessoa para você. Não ache que ela é o seu amigo de verdade, porque não é. Jesus tem amigos de verdade para você. Jesus é um amigo verdadeiro para você. E por fim, eu quero falar àquela pessoa que já foi ferida por esse tipo de pessoa. Eu quero dizer para você que Jesus compreende a sua dor, porque Jesus também foi ferido por essas pessoas. Jesus também foi difamado por elas, inclusive foi levado a uma morte torturante por pessoas assim. Então rasgue o seu coração diante de Jesus, mostre para Ele todas as suas feridas, o quanto você foi ferido, e Ele, que é o médico dos médicos, vai curar todas as suas feridas mais profundas que seja. Peça a Ele discernimento para você entender que existem pessoas que te amam de verdade e que não vão te machucar como essa pessoa te machucou. Pessoas que querem o seu bem, pessoas que desejam caminhar com você numa amizade recíproca, pacífica e amorosa. E é isso. Eu quero encerrar com uma oração. Senhor Jesus, de forma muito clara, a sua palavra fala sobre 7 coisas que o Senhor detesta.
Que essa palavra entre nos nossos corações da forma mais ampla possível. Porque se cada um de nós, se nós praticamos uma dessas coisas, que nós tenhamos esperança de que o Senhor pode curar os nossos corações e nos livrarmos dessas ações. Se ainda não as praticamos, que o nosso coração esteja sempre alerta, para que não a pratiquemos nunca, Pai. Se conhecemos pessoas assim e nós não conseguimos influenciá-la, que nós entendamos que é saudável mantermos distância. Mas se fomos feridos por elas, que nós entendamos, ó Pai, que existem amigos de verdade que o Senhor quer nos presentear, que o Senhor é um amigo de verdade que cura as nossas feridas. Por isso, Senhor, dia a dia, nos aproxime de Ti e que no Senhor nós entendemos como sermos bem-aventurados. Essa oração que nós fazemos, Pai, gratos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e que você tenha uma semana cheia da graça, do discernimento e da alegria que só o Espírito Santo pode dar. Um grande abraço. Conte conosco. Boa semana. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.